Olá pessoal, estamos aqui novamente por mais uma edição do Office Connection e hoje nós vamos conversar com o Marcos Azevedo. Eles estão com um escritório novo, o CMAA, vamos falar sobre ocupação, tendências, inovação, entender como é que está esse mercado corporativo pós-pandemia. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o programa do Office Connection. Eu, Luiz Onaga, Karen e um convidado muito especial que é o Marcos Azevedo. Marcos, seja bem-vindo, obrigado pela participação, pelo aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e falando com depois as pessoas que vão acompanhar, pensando um pouco no que a gente poderia falar. Eu tenho mais de 30 anos de mercado. Isso, me conta essa trajetória de vocês. É bastante tempo, isso sem contar o tempo de Citibank. Eu comecei a carreira no Citibank, quando estava construindo a sede na Paulista, e naquela época nós nos deparamos com uma estrutura muito forte de gestão de espaço. Né? O Citi era muito forte nisso. Então, padronização, conceitos de ocupação que eram inovadores na época, tudo isso nós incorporamos na nossa bagagem. Saindo do Citi, eu trabalhei uns poucos anos como gestor financeiro na área de real estate, o que nos deu também a visão de business plan, de equilíbrio financeiro das propostas. Certo? E aí montamos a Saturno, a Cláudia Andrade veio trabalhar conosco. Na verdade, eu e a Cláudia somos sócios 24 horas, nós somos casados, né? A gente está casado há 33 anos e trabalha há 30 juntos. E criamos a Saturno, que virou Andrade Azevedo, que nasceu como uma empresa de planejamento estratégico do workplace, que depois começou a fazer projeto. Nunca nos envolvemos com obra, né? Certo? A Cláudia trouxe muito conteúdo para o escritório, porque ela foi fazer mestrado e doutorado, e nós sempre incorporamos as novidades metodológicas na nossa estratégia de trabalho. A Andrade Azevedo sempre foi muito consistente na sua metodologia, né? Vis-à-vis com a metodologia europeia, pode dizer que até superior à americana em alguns momentos. Né? Por quê? Porque a gente viveu como facilities, como gestores de projeto dentro da empresa, a grande dificuldade que é tomar a decisão de que escritório eu vou fazer, certo? Eu vou montar uma empresa, atender a um crescimento, a uma fusão de empresas. Como é que eu defino a área necessária? Né? Como é que eu vou trabalhar para essa empresa um recurso que é dos três principais recursos, né? Recursos humanos, tecnologia e facilities. Facilities é o mais rígido deles, porque eu alugo um prédio, eu carrego isso por 5 anos. Okay? Se eu precisar de mais 500 metros, não tem. Se sobrou 500 metros, também não tem o que fazer. Okay? Então, essa decisão, muito mais difícil que a de RH e de tecnologia, que você tem flexibilidade, né, nos levou a criar uma abordagem que desse para a empresa a melhor decisão naquele momento. Sabendo que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, esse cenário ia ser diferente. Okay? Mas a gente tem que entrar nessa decisão. E o planejamento estratégico de workplace, ele é um instrumento para ajudar o C-Level a decidir. Isso desde a época lá, década de 90, até agora, e as coisas mudaram muito. Década de 90, hierarquia, estrutura organizacional rígida, depois essa hierarquia foi modificando, aí, antes da pandemia, já tínhamos medições de ociosidade dos escritórios que permitindo que executivos decidissem pela mobilidade, ainda pequena, mas um compartilhamento de algumas áreas. A gente veio evoluindo nesse período todo com a estratégia, mas não pela estratégia em si. A estratégia nossa era sempre entender e atender a estratégia de gestão das empresas. Okay? O espaço, ele reflete a estratégia da empresa, de organização, de cultura, né, de visões de crescimento ou redução. Então, nós temos que estar alinhados com a estratégia e com o nosso potencial técnico, tomar a melhor decisão, para ajudar essa empresa a tomar a melhor decisão. Que depois vem o que tem que vir, projeto, obra e operação, certo? Okay? Nessa estratégia de workplace, então, nós fomos evoluindo,
Nós começamos a fazer observações de uso aí na segunda década desse século, que era realmente saber como é que os ambientes estavam sendo utilizados, né? Colocar uma equipe de observadores durante uma semana apontando o que estava acontecendo nesse escritório para começar a entender e ajudar os executivos a entenderem como é que estava sendo utilizado o escritório. Okay? Então, essa estratégia foi muito útil para definir um programa. E agora, pós-pandemia... É isso que eu queria saber, pós-pandemia, como que isso se comporta? Né? Então, pós-pandemia, nós temos 30 anos de experiência que serve como referência, mas não serve como modelo de decisão. Porque a regra do jogo mudou. A estratégia de gestão mudou, então você tem que mudar a sua estratégia de planejamento. Aí nós começamos a trabalhar um pouco diferente. Por exemplo, não posso fazer observação de uso, estava todo mundo em casa, certo? Okay? Então não dava para fazer. Mesmo hoje, alguns escritórios estão voltando, mas não é essa a melhor estratégia. A estratégia hoje é entender como que as empresas vão operar. Qual o modelo que elas vão operar. Modelo de negócio da empresa. Modelo de... Agora, quem que te passa esse briefing? Quem te passa essas informações e como é que você pega a boa informação para você se planejar em cima disso? A boa informação em planejamento é a informação disponível. Tá? Então a gente não cria muita dificuldade, não. Precisa colocar sistema de sensor? Espera aí, vamos... A informação necessária hoje está fortemente com recursos humanos. Okay? Então, recursos humanos que sempre esteve muito afastado de facilities, muito afastado da gestão, hoje é parte integrante. Por quê? Ele que tem o headcount, certo? Que é o programa clássico, mas ele que tem a política de mobilidade. E a política de mobilidade varia de empresa para empresa, certo? De cultura para cultura. E dentro da empresa pode mudar de segmentos da empresa. Certo? Então, com o RH, a gente captura essa política que eles estão aplicando ou estão testando, né, em alguns casos. Certo? Com o TI, a gente vai ver se a tecnologia disponível está adequada para a mobilidade que os gestores estão programando, e com facilities a gente vai ver como é que nós vamos organizar esse espaço. Então, hoje em dia, entender essa estratégia de trabalho, né, das equipes é o fundamental, porque com ele a gente responde a pergunta, né? Antes a gente queria saber o headcount. Né? Como é que ele estava organizado, quantas salas disso que a gente precisa. Hoje eu quero saber qual é o headcount, qual é a política, e aí eu vou definir qual é o headcount diário da empresa. Porque o hub no ecossistema ele não é mais para 100%. O hub ele pode ser um hub, né? O hub hoje, a visão do ecossistema é uma visão muito importante. Eu não tenho mais um escritório só. Eu tenho um hub central, um escritório central, pessoas trabalhando de casa, pessoas trabalhando de coworking, escritórios satélites, pessoas trabalhando no interior, em outro estado, fora do Brasil. Então, é um ecossistema de colaboradores trabalhando em prol de um resultado, né? Certo? E esse hub, então, ele tem que atender ao ecossistema como um todo. Esse hub, ele é feito não mais para 100% dos colaboradores. Eu tenho que calcular a população diária que vai usar o hub, certo? Então esse é o grande ponto pós-pandemia. Quando começou a pandemia, a gente estava calculando assim que seria mais ou menos em torno de 500 a 600 pessoas, 50% a 60%, para ser cuidadoso. Uma margem de segurança. Não falo nem conservador, ser cuidadoso, né? Certo? Mas a gente tem empresas que estão operando a 40%, a 30%, pela característica da gestão. Você está falando da ocupação do escritório. Do hub central, do escritório central. Então, a primeira pergunta que a gente vai buscar é entender para quantas pessoas que a gente vai criar o escritório. Então, eu vou criar um escritório de uma empresa de 1.000 colaboradores, vou criar um escritório para 400 pessoas, que é a população diária prevista de estar lá. Certo? E aí eu vou ver o programa para essas pessoas. Aí tem outras pesquisas que nós fazemos, a pesquisa qualitativa, que a gente vê a jornada de trabalho dos diversos setores da empresa, onde é que eles gastam tempo em atividade individual focada, individual compartilhada, trabalhos colaborativos, áreas de regeneração, okay? E onde é que eles se veem fazendo isso, remotamente ou presencialmente. Okay? Com isso a gente consegue então calibrar quanto que eu preciso de área, por exemplo, para atividades individuais dentro do escritório. Normalmente elas serão poucas, mas sempre teremos áreas de trabalho individual.
por algumas razões. Okay? Naturalmente, eu preciso de mais área colaborativa, porque a tendência do trabalho colaborativo é ser a maior parte feito dentro da empresa. Tá. Certo? E o individual, preferencialmente feito fora da empresa, porque não é 100% dentro, 100% fora. Uhum. Okay? Certo? E com isso a gente então consegue calibrar quanto que eu vou precisar de áreas, né, colaborativas. Então, é uma época muito boa, porque agora a gente define o programa. Eu não pergunto para a empresa quantas salas de reuniões, quantos você que fala quantos que ele não tem. Eu falo, para essa população diária, vem desse perfil, certo? Okay? A gente precisa de tanto disso, tanto disso, tanto disso. E aí, com metragens equivalentes, né, a gente gera uma primeira base de metro quadrado. Okay? Tá. Então, a regra hoje, pós-pandemia, é entender o contexto da empresa, também sempre foi, tá? Mas é muito bem entender o contexto da empresa para poder ajudá-los a entender esse programa, né? Certo? Que vai sustentar esse novo modelo de operação que eles estão experimentando, certo? Okay? Então, além desse entendimento da população diária, aí a gente falando com TI, RH e Facilities, certo? Que a gente sempre faz uma reunião com esse grupo. E, eventualmente, mais alguém que a empresa fale, segurança, etc. e tal, para entender os gestores de recursos, como é que eles vêm. E os gestores de recursos têm a segunda parte do programa, que são as áreas específicas. Eu preciso ter um pequeno site, RH vai ter que tipo de facilidade para os colaboradores, Tá. né? Facilities precisa do quê para operar, que são as chamadas áreas específicas. Se RH vai ter local para treinamento, eu preciso prever sala de treinamento. RH não vai mais fazer sala de amamentação, porque na política a mulher que teve filho pode ficar em casa. Certo? Então talvez eu não precise de sala de amamentação, mas talvez eu precise de espaço PET, porque faz parte da política permitir que os pets visitem a empresa ou os filhos visitem a empresa. Então, esse grupo aqui acaba me definindo o outro universo de área. Okay? E a gente faz depois uma reunião com um roundtable com o C-Level, onde a gente leva essa política que a gente capturou, que vai dar tal resultado, a gente leva esses programas aqui e coloca. Normalmente, 1, 2, 3 cenários. Né? Se a gente for assim, eu vou precisar de X áreas. Se a gente for assim, eu vou precisar de X menos 20%. Ou posso trabalhar até com X menos 50%. Só que a hora que eu faço um hub mais enxuto, eu vou depender muito do ecossistema para crescer. Certo? Isso que eu ia te perguntar, porque você faz isso prevendo 5 anos, vamos dizer assim, no período de locação que a empresa esteja lá, né? Ela pode... Veja bem, nunca foi tão confortável tomar essa decisão do que agora. Tá. Certo? Porque antes era 5 anos para um programa de 100% do headcount. Se eu contratasse mais um, eu tinha que pôr mais uma mesa. Se eu promovesse um gerente para diretor, lá atrás eu tinha uma sala. Aí eu tinha diretor 1, diretor 2, né? Você tinha VP, você tinha um leque desse tamanho de estações de trabalho. Okay? Certo? Agora não. Eu tenho uma flexibilidade no hub. O hub, ele pode absorver um crescimento, uma flutuação maior de população ou não, né? Mas eu não tenho mais tanta essa preocupação. Se deu uma explosão de negócio ou surgiu um negócio novo, contrata um WeWork da vida aí, certo? E monta a equipe lá para trabalhar. Né? Você tem um departamento só para essa pesquisa? Na verdade, hoje, o departamento sou eu e a Cláudia. Uau, entendi. E a gente tem 2 arquitetas que nos apoiam no modelo de aplicação. Tudo é muito feito online, os modelos já têm uma pré-formatação para processamento. Okay? Então, a gente não precisa de muita gente, a gente não precisa de muito tempo. Mas precisa de foco e disciplina lá para saber o que fazer, né? Para saber. Isso é um planejamento estratégico. Isso é um planejamento. E daqui vai sair o quê? Projeto. Daqui sai o programa, né? Certo? De vez em quando a gente faz um teste fit também, porque os executivos gostam de enxergar, mas não é o projeto, é só para ajudar a sentir o ambiente. E esse programa aí caminha para a próxima etapa, que é projeto. Que aí você tem que fazer levantamento, né, do local, levantamento de imobiliário, você precisa ir mais a fundo no programa, okay? E aí entram outras disciplinas, e essa parte é parte na cadeia, né, de negócio, a gente está no começo.
planejamento estratégico do workplace. Aí entra o projeto, aí entra a obra, e aí entra a operação. Só que agora, como isso é uma grande novidade para as empresas, para os colaboradores, certo? Essa mudança de comportamento é que a Cláudia Andrade entra com os processos de Workplace Change Management, certo? Preparar as pessoas, preparar os gestores, né, para usar esse novo escritório, que é um novo instrumento, diferente, Sim. certo? Então, não existe mais um bom conceito sem um processo de implantação consistente e de gestão depois. E gera um manual de procedimentos que parte do projeto de arquitetura Sim. para a execução do Isso projeto. deve gerar também uma economia muito grande, né, para a empresa, né? Olha, a gente sempre foi muito pragmático em relação ao espaço. Como eu fui gestor financeiro, e a gente sempre falou muito com gestor de finanças, porque Facilities ou está embaixo de RH ou está embaixo de finanças. Sim. Certo? Ok? Tá. Hoje ele está mais para RH por conta do papel relevante que o espaço tem na modelagem de gestão dos recursos humanos. Mas você precisa ser consistente quando você leva um business case, quando você leva um plano. Então, nós sempre trabalhamos para usar a área necessária, certo? Okay? Não ter área demais. Quando a gente começou a ver antes da pandemia que o escritório estava subutilizado, a gente chegou a fazer planejamentos onde tinham reduções aí de 20%, 30%, que ajudavam a pôr o business case de pé. Você justifica uma modificação, porque depois você tem um save, e esse save tem um payback, e aí os caras conseguem aprovar nos seus comitês aqui no Brasil, ou mesmo fora do Brasil. Okay? Quando entra a pandemia, essa redução que a gente já calibrava lá em 20%, ela baixou para 50%. Certo? Não que fosse uma regra. Não, sim, não o mundo não é flat. Certo? Okay? Mas a gente via esse potencial. E esse potencial foi se concretizando em algumas empresas, né? Outras me surpreenderam sendo muito mais ousadas, e empresas conservadoras antes da pandemia, certo? Okay? Que a hora que viram um novo modelo de gestão e olharam que recursos eles precisariam para esse novo modelo, o recurso prédio, ele felizmente para eles era menor, certo? Okay? Eu estou com o meu cliente, certo? Então eu não posso falar, é isso aí, você pode realmente operar com menos. E se não der certo? Então podemos ser um pouco conservador, que eu sempre falei, nesse momento a gente pode errar para mais, porque a gente está sendo cuidadoso, certo? Mas se quiser usar, a gente pode ir mais a fundo, né? Porém, o que é necessário? Que não é só fazer o layout, é um processo de gestão. O Workplace Change Management é fundamental para mudar o mindset das pessoas, para mudar o comportamento. Okay? E o Facilities, ele tem que avançar na gestão. Facilities não tem uma gestão somente de custo, ele tem que fazer uma gestão de uso. E o cliente está maduro para entender que a ideia do planejamento estratégico para a empresa é fundamental? Olha, eu faço planejamento há 33 anos, então sempre tive clientes. Sempre teve clientes. Pelo contrário, eu acho que o cliente, a hora que ouve isso, ele se apega, porque dá para ele segurança para tomada de decisão. Você dá um acompanhamento depois também da implantação? Olha, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas avaliações pós-ocupação, recentemente fizemos uma. Okay? A gente gosta muito de fazer isso, mas nem sempre é possível. Okay? O que eu acho hoje em dia é extremamente necessário, e isso vai estar no nosso modelo de cursos e mentorias, eu acho que o Facilities ele tem que sair da gestão de custo, certo? Ele tem que fazer uma gestão de uso. Então, Facilities, gestão de uso. Saber como é que seus ambientes estão sendo ocupados, certo? Quantas pessoas estão frequentando o escritório. Nós sempre gostamos de experimentar, né? Antes da pandemia, nós fizemos uma experiência em 2 clientes, colocamos aquelas câmeras de time-lapse, para poder ver a dinâmica de uso dos diversos ambientes. É muito interessante, inclusive para os arquitetos verem o que as pessoas gostam de usar e o que as pessoas não gostam tanto. Então, coisas que ficam... Então, mas isso é uma...
Precisaria ter contador junto de imagem, mas nós fizemos uma coisa muito interessante que todos os facilities têm na mão, o controle de acesso. Sim. Certo? Com o controle de acesso, eu posso não saber o que as pessoas estão usando, mas eu sei o fluxo de pessoas em relação a uma capacidade instalada. E nós usamos isso em alguns projetos. E aí, de repente, você vê gaps, né? O cara tem lá 700 sítios e tem um pico de população de 480. Então, essa é uma informação presente no dia a dia. Okay? Uma outra informação presente que a gente usou em outro cliente é a logagem. Certo? O sistema de logagem identifica quem está quem. Quem está e quem não está. Então, nós pegamos uma empresa que aqui perto tem 20 e tantos andares, a gente tinha o stacking físico e o stacking lógico de logagem. Certo? Okay? Aí você via que andar tinha mais gente, a pessoa do grupo que estava compartilhando com outros andares. Essa dinâmica de uso é que vai retroalimentar essa nossa experiência no novo modelo. Que vai direcionar, mais assertivo. Na verdade, o que eu falei, nós temos 33 anos de experiência, mas tudo que a gente fez antes, ele serve como referência, mas não é muito assertivo, porque nós vamos pegar novos escritórios e medir. Okay? É isso que a gente está começando a fazer. Tá? Para poder sentir. A Cláudia está fazendo uma observação light no cliente, ela falou, olha, 2 andares, muito provavelmente poderia operar com 1. Mas esse é um exemplo. A gente precisa, então, junto com os facilities precisam fazer essa gestão de uso. E nós temos informações. Tem sistemas de reserva, que também nos fornece boas informações. Tem aquele problema aí, é o problema de comportamento, né? Tem gente que loga a entrada, não loga a saída. Aí a informação quebra. Mas eu sei quantos entraram. Se eu tenho 100, então entrando 50, então tem aí uma oportunidade. Controle de acesso. Eu tenho lá 2.000 sítios. E minha população diária, um cliente real, tinha lá 754 sítios, a população diária estava em 74. Uma empresa de alta tecnologia que está contratando pessoas de competência alta em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, o hub central dele, eu até fui muito cuidadoso. E o presidente falou que era metade da área que eu tinha falado. E o que eu tinha falado já era 20% da área atual. Certo? Ok? Por quê? Porque ele está vendo que ele não vai precisar. Certo? E nunca vai dar overbook. Tem gente que está fora de São Paulo. Okay? Se for fazer algum evento, esse evento vai ser presencial, parte vai ser virtual, porque as pessoas estão espalhadas pelo mundo afora. Tá? Então, essa gestão de uso é que vai nos retroalimentar para saber quais são os parâmetros. Agora, tem empresas que vão operar com 70% de área, tem empresas que são totalmente presenciais. Okay? É o que eu falo, não tem certo e errado nisso, mas tem o que dá certo. Né? E o que dá certo é gestão. Tá? Você precisa realmente partir de um modelo que espelhe a estratégia de gestão da empresa e coloque claramente para ela as opções de espaço que ela pode tomar, certo? Okay? Fazer um change para preparar as pessoas para usarem aquele novo instrumento e acompanhar o uso. Okay? Então, você tem que realmente traçar essa curva de utilização durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, certo? E é assim que caminha a humanidade. Isso é uma aula que você deu para a gente. É uma aula, com certeza. Esse é o nosso negócio. Né? É o teu negócio. Mas agora eu quero saber de você, o que é arquitetura para você? Olha, eu sempre fui um arquiteto voltado para interiores. Né? Eu comecei minha carreira no CIT, okay? Tá? A gente acompanhou muito essa evolução do papel da arquitetura de interiores. Okay? Eu acho que talvez a gente esteja no melhor momento da arquitetura de interiores, que ela está focada para o bem-estar produtivo. Okay? Então, o bem-estar produtivo é uma frase da Cláudia, da tese dela, que é muito boa. Porque não é o bem-estar por estar bem. É o bem-estar porque as pessoas cumpram as suas metas, atingem os seus objetivos, se realizem. Certo? Então, para mim, a arquitetura ela tem que estar voltada para o bem-estar das pessoas. Certo? No caso de empresa, para um bem-estar produtivo. No caso de uma escola, para um bem-estar de aprendizado. Né? Certo? Essa cidade é o caos porque não tem bem-estar. Então, né, para mim, a arquitetura está voltada para o bem do ser humano. Okay? Mas, muito realisticamente,
No mundo corporativo, você tem um negócio por trás, você tem resultados, tem metas para atingir, né? Então, tem que ter um olho nisso. Ótimo. Como é que você enxerga o futuro da arquitetura corporativa para o próximo ano? Porque não dá para a gente prever os próximos 5, mas olha, 2023, eu acho o seguinte, né, pelo menos. A gente vem acompanhando, e a arquitetura, ela expressa a sociedade. De vez em quando a gente promove a mudança, mas a gente promove mudança quando essa mudança faz sentido, certo? Okay? Nesse caminho de evolução, nós estamos seguindo uma direção. Essa direção só foi acelerada por conta da pandemia, mas já era uma direção. Já era uma tendência, né? Sim. A Cláudia, 10 anos atrás, já tinha falado que o mundo futuro ia ser compartilhado, colaborativo, sustentável, tudo que a gente fala hoje. Porque a gente sempre teve olhando à frente e olhando quem estava caminhando à frente, né? Principalmente a Europa, no norte da Europa. Eu acho que o mundo corporativo vai passar por um amadurecimento muito forte desse modelo de gestão, certo? Okay? Os gestores precisam ter segurança que os colaboradores vão entregar o que tem que entregar no modelo híbrido. Os colaboradores precisam ter segurança que eles não serão penalizados por estar no modelo híbrido. E aí nós temos diferenças geracionais, certo? Okay? Certo? Nós estamos com 5 gerações, tem alguns da minha ainda, mas são poucos. Mas é muito da geração X, né? Depois a Y, agora da Z. Então, essas diferenças entre gerações também têm uma relevância nessa evolução. Então, eu acho que é um amadurecimento desse modelo. E quando a gente fala em híbrido, o híbrido pode ser 30-70, pode ser 70-30, pode ser 10-90, pode ser 90-10. Né? Mas ele é híbrido por natureza. Ele não deixará de ser. Certo? Eu acho que isso é sem volta. Sem volta. Okay? Então, eu acho que esse aprendizado depende muito dos facilities fazerem esse acompanhamento efetivo, ter números, né? Porque com números a gente consegue conversar. Okay? RH, com certeza, está fazendo suas pesquisas, né, de nível de satisfação, então isso também vai alimentar. O RH acho que ganhou uma grande notoriedade agora, né, também. Sim, graças a Deus, eles estão junto conosco, né, certo? Porque o recurso mais caro é a gente. Com certeza. É tipo 70%, 75% é gente, depois a tecnologia, depois é espaço. Espaço é o menor, mas talvez fosse o que mais desse prejuízo para as empresas, por problemas de absenteísmo, problemas de ergonomia, problemas de distração nos ambientes, né? A falta de ambientes adequados. A gente projetou muito escritório aí, tempos atrás, que não eram boas soluções, mas eram soluções que as empresas estavam incorporando, né? Quebra-barreira e tudo mais. Nível de exposição à interferência e ruído foi enorme. E é um dos maiores fatores de perda de produtividade. Conforto térmico acústico, essas coisas todas também fazem parte disso, né? Hoje, a parte acústica, a parte de iluminação, o design do ambiente é muito mais legal. A experiência das empresas, a experiência dos arquitetos, saber o que funciona mais, o que funciona menos, né? Então, esse acompanhamento do uso vai ser muito importante, porque tem muita coisa que a gente... Engraçado, na observação de uso, tem layouts novos, né? Tinha lugares que as pessoas não usavam. Certo? É mesmo? Okay? Não usavam. Então, você tem que entender por que não usa. Teoricamente era legal, mas na prática não tanto. Então, esse aprendizado é um aprendizado que todos os que participam desse processo, né? Certo? Que tem que retroalimentar, né? Quando você vai para a operação, você retroalimenta sobre vários aspectos. Um deles é as melhores soluções de design, de arquitetura. Então, eu acho que o próximo ano a gente, se aproveitar bem, né, a gente pode aprender bastante. Recado final agora, porque o nosso tempo voa aqui. Tá. É incrível. Então, se você quiser passar, imagina. Não, mas excelente. Falou muito bem. Tá. Então, a gente teve uma aula nisso, né? Porque... Mais uma. Que a visão dele é diferente dos outros que estiveram aqui, né? Porque cada um tem uma sua peculiaridade, né, na área de atuação, mas foi uma aula. Foi muito bom. Felizmente, o planejamento no Brasil, ele, até pela característica da nossa sociedade, por tudo que a gente passou nas décadas de 70, 80, na economia, né, foi sempre muito difícil você pensar em planejar. Okay?
mas nós ficamos firmes no planejamento estratégico do Workplace porque a gente via valor melhor do que isso. Os clientes viam valor nesse momento, né? Aqueles 2 meses que você gastam ali, que vão te definir um nível de investimento e efetividade de 5 anos de utilização ou mais, né? Certo? De um projeto. Okay? Então, o que eu acho que é muito importante hoje, nós estamos muito preocupados com novas informações. A gente precisa, e aí os facilities podem ajudar muito, em ver a dinâmica de uso desses novos ambientes para retroalimentar planejamento e projeto. Okay? É uma coisa que a gente pode fazer conjunto, vai ajudá-los a fazer a gestão, vai nos ajudar a ajustar os nossos modelos de projeção, certo? E daqui a 2 anos, provavelmente, a gente vai estar mais seguro e mais assertivo, visão de por onde isso caminha. O caminho é esse, não tem volta. Não tem volta. Né? Não tem volta. Assim como não tem volta voltar para aquelas salas de diretor, fechado, certo? Aquelas mesas de mármore de diretores, tudo isso teve um papel, não tem volta. Okay? Para onde vamos? A sociedade está ditando muito para onde a gente vai. Certo? Todas essas demandas sociais, né? Toda essa questão de sustentabilidade, qualidade de vida. Equidade de gênero, tudo isso. Tudo isso é o que vai também nos definindo. Perfeito. Certo? Muito obrigada, foi ótimo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Mas obrigado pela participação. Desde o começo, a Andrade Azevedo nunca teve receio de mostrar as coisas. A Cláudia dá cursos há décadas. Né? Certo? A gente vai agora para o mercado dar curso sobre isso. Ensinar mesmo, né? o que você sabe. Para quê? Para levar esse conhecimento para os gestores, para os projetistas, né? Para os tomadores de decisão, que eu acho que é bom para todos. É bom para todos. Nível. Muito jóia. Okay? Muito bom. Marcos, muito obrigado pela participação. Konaga, Karen. Pessoal, obrigado aqui. Estamos encerrando por hoje o programa. Tivemos a participação do Marcos Azevedo. Queria convidar vocês para assistirem ao vivo a transmissão no nosso canal do YouTube e através das nossas mídias sociais, no LinkedIn e no Instagram. Obrigado e até a próxima.